Salve, salve, rapaziada! Aqui é o Nil e hoje eu trago a vocês um manhwa onde o nosso protagonista foi humilhado e desprezado por todos, mas acaba se tornando o demônio mais forte de todos os tempos, e ficando até mesmo acima de um ser celestial. O manhwa já começa com o prota se afogando debaixo da água. Ele pensa que irá morrer e acaba se lembrando que as pessoas mais importantes para ele não estão mais neste mundo. Pelas imagens acredito que deve ser a família dele que morreram em um acidente de carro. Mas de repente uma garota puxa ele para fora da água e ela fica muito bolada porque o nosso protagonista apenas estava fingindo que estava morrendo afogado, sendo que a piscina que eles estavam não tinha nem 1,5 m de altura. Ou seja, a não ser que o nosso prota tenha menos de 1,50 m ele não se afogaria. No final ele diz que estava apenas brincando, mas ela fica mais bolada ainda. Depois desse acontecimento, o professor de educação física pede para ele sair da piscina e diz que ele é muito problemático, e que não entende o porquê dele vir às aulas sendo que ele está incapacitado. Neste momento vemos que o prota perdeu um braço e estava com uma prótese no lugar. A garota que vimos tirando o prota debaixo da água fala com os figurantes perguntando se eles haviam empurrado ele na piscina, e eles ficam intimidados porque ela é muito boa em espancar vagabundo e dizem que jamais machucariam ele naquele estado. Aqui é revelado que essa garota e o prota são amigos desde a infância. Enquanto nosso prota anda pela escola, alguns caras chegam perguntando se está tudo bem com ele e que ele deveria tomar mais cuidado para não acontecer mais acidentes como esse. Ele disse que está sim e que não deveriam se preocupar. Mas na verdade nosso prota sabe que todos eles apenas fingem estar preocupados, sendo que no final todos riam e zombavam dele pelas costas. E aqui vemos um flashback do passado dele sendo humilhado e sofrendo bullying por não ter pai e nem meio ponto. Algumas horas depois ele vai para uma quadra de basquete, e dois garotos que estão jogando do outro lado pedem para o prota passar a bola para eles de volta. Ele tenta passar a bola mas não consegue. Quando de repente aparece um maluco zombando dele, perguntando como que o capitão do time de basquete não consegue nem passar uma bola e depois debocha dizendo que tinha esquecido que ele não era mais o capitão. Valentão pergunta por que ele ainda está vindo para a escola sendo que todos estão zoando e fazendo ele de palhaço, e disse que o que ele mais admira nele é essa força de vontade e que ele nunca desiste. Mas ele também fala que essa força de vontade já está enchendo o saco de todo mundo e pede para ele parar com essa merda. Caralho mano, nosso prota só porque perdeu o braço todo mundo odeia ele kkkk. E vemos que ele também perdeu a perna naquele acidente e se dá e realmente tá todo ferrado. Depois da escola o prota se encontra com aquela garota novamente, e se junta a ela. Depois de um tempo caminhando ele fala pra garota que ele quer que ela pare de falar com ele, senão vão pegar no pé dela também. E ele completa dizendo que ela não precisa passar por isso porque ele já está acostumado com todos chamando ele de abominação. Com raiva ela dá um soco no nosso deficiente e diz para ele parar de ser idiota. Mesmo ele sendo fraco ele sempre a protegeu, então agora chegou a vez dela proteger ele. Se você pensa que a vida dele não está ruim o suficiente, depois de alguns minutos caminhando, alguns ladrões esbarram com ele propositalmente. Os ladrões armam suas facas dizendo que só querem dinheiro. O nosso protagonista disse que não tinha nenhum, mas os ladrões insistem falando que não tinha como ele não ter nenhum dinheiro estando com uma garota tão bonita assim. Ele pede para os bandidos se acalmarem e que iria entregar tudo o que ele tinha. Mas os bandidos falam que ele deveria ter feito isso antes e como punição ele irá ter que tirar as roupas e voltar peladão para casa. Os ladrões olham a mochila dele, mas como o nosso prota é pobre e ele não tinha muito dinheiro, os bandidos ficam putos, e os bandidos acabam arrancando as próteses para conseguir mais grana. Enfurecida a amiga do prota mete a porrada na cara do vagabundo, mas o outro bandido acerta um golpe surpresa na cabeça do prota e humilha ele dizendo que ele é tão inútil que precisa de uma mulher para se defender, e que se estivesse no lugar dele já teria se matado. Depois disso o bandido faz o prota de refém segurando ele pelos cabelos, e com uma faca no pescoço dele o bandido pede para a garota ficar parada e fazer tudo o que eles quiserem antes que eles o machuquem. Ela disse que eles podem fazer o que eles quiserem com ela se não machucarem o prota. O vagabundo que ela meteu a porrada pega o braço dela e coloca contra a parede. Nosso protagonista enfurecido diz para não tocarem nela, mas um bandido esfrega a cara dele no chão e diz que ele é um inútil. Ele grita dizendo que ele sabe que é um inútil e que podem humilhar ele o quanto quiserem, mas não iria permitir que eles tocassem nela. Ele acaba conseguindo acertar um golpe no bandido, mas acaba sendo esfaqueado na cintura e acaba sendo gravemente ferido. Ele acaba sangrando muito, mas quando tudo parecia perdido e que ele iria realmente morrer, ele lembra da promessa que fez para sua mãe naquele acidente de carro,
que ele seria forte e viveria uma vida feliz. Ela acabou morrendo, mas ele conseguiu sobreviver a esse acidente no qual seria impossível, e mesmo com todas as dificuldades e humilhações ele nunca desistiu. De repente as nuvens começam a trovejar, e um enorme poder cai em sua direção. Ele se levanta puto com seu novo poder demoníaco, e sem piedade alguma, ele arranca o osso do braço do bandido. Desesperado ele corre pedindo clemência, mas o nosso prota não tem piedade. Os outros bandidos também se cagam de medo e perguntam quem era ele e por que ele tinha o mesmo tipo de energia que a grande raposa celestial. O outro bandido, para não morrer, revela que ele também era um demônio, e que o prota não precisava matá-lo. Obviamente o nosso prota ignorou e a raposa comeu o cara vivo. Depois disso o prota vai em direção da garota e ela fica assustada, porque ele não está a reconhecendo. Então quando parece que ele vai devorá-la, temos um flashback do passado dele com a sua mãe. Eles estavam em um templo agradecendo e orando para Buda, porque quando o prota nasceu o corpo dele era muito fraco, então a sua mãe o levou naquele templo para agradecê-lo pelas suas bênçãos. Mas depois da oração, quando eles estavam voltando para casa, acabou acontecendo aquele acidente de carro, que a sua mãe morreu, e ele acaba culpando Deus por isso. Então ele olha para trás e vê a raposa celestial. Ela fala que ele nem sabe quem são os deuses ou Buda e ainda pede a bênção deles, e finaliza dizendo que o seu Deus não está mais aqui. Quando o prota pergunta quem ela era, ela disse que não precisa se apresentar, porque logo ela irá devorá-lo. E de repente ele acorda no hospital achando que aquilo tinha sido um grande pesadelo. Porém ele estava enganado. A raposa grita perguntando pro prota o que ele tinha feito, mas ele se esconde debaixo de um cobertor e disse que não fez nada. A raposa fica mais enfurecida ainda, porque o corpo físico dela sumiu e todo o poder dela está no corpo do nosso protagonista. E ela diz que se ele continuar mentindo ela vai deixar o prota mais aleijado ainda. O prota diz que ele não fez nada, e a raposa acha que ele está falando a verdade, porque é impossível um inútil como ele ter feito isso. A raposa resmunga dizendo que quando finalmente tinha ganhado a sua liberdade o Yang Jian a bane para o mundo humano. No momento não sabemos quem é o cara que baniu a raposa para o mundo humano, mas já isso será explicado. Yang Jian tinha pedido para a raposa fazer algo, mas ela não consegue lembrar. Então a raposa deixa isso para depois e fala que agora tem todo o mundo humano como banquete e irá exterminar todos os seres humanos. Depois disso ela sai do hospital pela janela. Mas de repente uma corrente com uma enorme quantidade de energia a prende pelo pescoço, então ela é puxada de volta para o quarto do prota e vemos que ela está ligada ao prota com uma tranca divina. A raposa assustada não acredita como um garoto desses pode ter um poder tão gigantesco assim e ter conseguido acorrentar todo o poder divino dela. Mas do nada a cabeça do prota começa a doer e ele lembra daquele dia dos bandidos onde ele estava prestes a comer a amiga de infância dele. E o capítulo se encerra com a dúvida se o prota realmente comeu ela ou não. Mano, se ele realmente tiver devorado ela eu vou ficar muito puto, mas não é nesse sentido que vocês estão pensando. Mas enfim, é isso pessoal, espero que tenham gostado desse recap. Se inscreva e deixe o like para ajudar a me fazer mais vídeos. Até o próximo recap.